Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. A palavra de Deus diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico: não andeis mais como andam os demais gentios, na futilidade de seus pensamentos, com entendimento entenebrecido, alienados da vida de Deus pela sua ignorância e pela dureza dos seus corações, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução para praticarem avidamente toda sorte de impureza. Vós, porém, não aprendestes assim a Cristo, se realmente o ouvistes, e como é a verdade em Jesus, nele fostes ensinados, a remover o vosso modo de vida anterior, o homem velho, que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas, e a renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente, e revestir-vos do novo homem, criado segundo Deus na justiça e santidade da verdade. Por isso, abandonai a mentira e falai a verdade cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. O que furtava, não mais furte, mas trabalhe com as próprias mãos, realizando o que é bom, para que tenha o que partilhar com o que tiver necessidade. Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna, a que for boa para a edificação, que comunique graça aos que a ouvirem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, exaltação, e cólera, e toda palavra pesada e injuriosa, assim como toda malícia, sejam afastadas de entre vós. Sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo. Palavra do Senhor, damos graças a Deus. Pai, nós somos imensamente gratos por compreendermos a verdade desta missão. Que o teu Filho amado Jesus, ele nos satisfaz plenamente. De que nada precisamos nessa vida além do teu Filho. Mas a verdade é que nem sempre vivemos a vida como se crescemos nessa verdade. Então nós pedimos, ó Deus, que tu venhas ao nosso encontro nessa noite, e que o Senhor mesmo, mediante a tua palavra, nos comunique aquilo que queres ver em nossas vidas neste novo ano que há de nascer. Que os nossos corações sejam desafiados por ti. Em nome de Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Mistério revelado. Tinha até uma bolsa de aposta da igreja querendo saber qual era o texto do nosso desafio espiritual de 2014. Efésios 4, no versículo 17 até o versículo 32, será o texto do nosso desafio para 2014. Nesse ano que está findando, nós descobrimos uma coisa que talvez não seja nem um pouco agradável para nós. Primeiro, que nós não amamos a Deus por nossa natureza. Não está no nosso coração amar a Deus como a gente quer. O que está no nosso coração é amarmos a nós mesmos. É amarmos aos nossos interesses.
é amarmos aquilo que nós queremos, e ai de quem interfira no nosso caminho. Ai de quem se interponha entre a minha vontade e o realizar da minha vontade. Porque nós amamos a nós mesmos. Essa é a grande verdade. Quando nós começamos a examinar os 10 mandamentos, nós vamos vendo isso de uma forma muito clara. Os 10 mandamentos são diretamente de dentro de Deus apontado para nós, dizendo: vejam como vocês não me amam. Vejam como vocês amam vocês mesmos. Vejam como vocês são cheios de vocês mesmos. Então nós passamos 2013 tentando examinar o nosso coração. Tentando examinar aquilo que havia de pior dentro de nós. Porque se nós não tivermos noção do que há de pior dentro de nós também nunca vamos ter o desejo de expurgar o mal que está dentro de nós. A gente sempre vai mascarar, achando que a gente é bonzinho, achando que a gente tem sempre alguma coisa boa que vai atrair Deus, vai atrair a vontade de Deus para nós. A gente acha que vai poder comprar Deus com nossas lágrimas, com os nossos gemidos. A gente sempre acha que tem alguma coisa que presta dentro da gente. Não, e não há. Passamos 2013 examinando isso para dizer: precisamos aprender a amar Deus. Porque Deus não se sente amado. Isso é o que mais me impacta quando eu estudo o Deus que se revela na Bíblia. Deus não se comove com lágrimas. Deus se vê em atitudes concretas, em atitudes práticas. Terminamos então, uns 15 dias atrás, nosso último sermão. 20 dias atrás, 21 não vai fazer. Onde nós tínhamos o problema da cobiça, que opera dentro dos nossos corações. E o que é que nós temos que propor agora para 2014, como o nosso desafio espiritual? Se já sabemos o que Deus espera das nossas vidas, se já sabemos como manifestar a Deus visivelmente que o amamos, nosso próximo desafio é bem simples. Diz o apóstolo Paulo nesse texto, que da feita que temos aprendido de Cristo, versículo 20, da feita que realmente temos ouvido do Senhor Jesus Cristo, da feita que em Jesus fomos ensinados, o que Deus espera de nós é que agora nós removamos o modo de vida anterior que nós tínhamos. Que nós removamos o homem velho, o velho homem que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas, e nos removemos pela transformação espiritual da nossa mente, a fim de nos revestirmos do novo homem que foi criado segundo Deus, na justiça e santidade da verdade. O nosso desafio espiritual desse ano é um desafio que começou a me incomodar ainda muito novo, mas que eu nunca tinha feito disso um desafio de fato de amadurecimento na minha fé. Eu era um adolescente, morava em Macapá, eu tinha mais ou menos 15 anos, e eu vi um pouco daquilo que nós chamamos de amar a Deus. Por causa de questões litúrgicas, houve uma briga da minha igreja. E a questão era bem simples: se podia bater palma ou não podia bater palma. Então o grupo queria bater palma, o outro grupo não queria bater palma. E isso gerou uma confusão na igreja, a ponto de polícia ir bater na porta da igreja. Nossa, como nós somos cristãos. É como a gente é capaz de exercer misericórdia, como nós somos capazes de amar os outros. Um grupo chamou a polícia foi bater lá.
Terminou o culto, estava lá um grupo de irmãos, daqueles caminhões pau de arara, e os carros da polícia parados na porta da igreja. Isso gerou na igreja uma divisão. É óbvio. E eu, obviamente, era do grupo fariseu. Né? Tinha que estar lá. Eu sempre quis as coisas muito certas. E então, quando a gente quer as coisas muito certas, um dos grandes perigos disso é não sermos misericordiosos. Porque a gente se enche de justiça própria. Então, quando o meu irmão de criação, Rinaldo, batia a palma do meu lado, rapaz, eu tinha vontade de matar o desgraçado, sabe? A sorte é que eu estava aqui no tempo, senão eu tinha que enganar. Eu saí do grupo. Passado um tempo, eu acabei aprendendo, por meio de um pastor batista, o pastor Kelson Abraão, o caminho da misericórdia na vivência do que é certo. O problema do Kelson ter me ensinado isso é que eu acabei voltando para a igreja presbiteriana. Mas aí voltei para outro grupo. E o negócio lá estava feio, a briga continuava. Tinha uma igreja que havia simplesmente debandado e não tinha ninguém mais lá. Num local onde eu, Alex e Alan morávamos, chamado Pacoval. Nós moramos um tempo no Pacoval, era um bairro lá de Macapá. E aí o pastor da minha igreja me chamou um outro rapaz, o Benjamin, para recomeçarmos o trabalho da igreja lá. Benjamin era um ex-lutador de boxe. Ele deixou o boxe depois de conhecer Jesus. E foi muito interessante a conversão de Benjamin. Ele se converteu num trabalho de evangelismo de praça que nós fizemos. E quando ele compreendeu o amor de Cristo, ele estava com um convite de nada mais, nada menos naquela época do que Éder Joffre. A geração nova não sabe quem é Éder Joffre, mas foi o campeão mundial de peso qualquer coisa aí, de boxe. Peso pena, peso alguma coisa. Peso pena, não é? Peso pena. E Éder Joffre decidiu investir na vida desse cara, porque ele viu esse cara lutar num torneio em São Paulo e disse: esse cara tem futuro. E ele voltou para Macapá para começar a ajeitar as coisas e mudar para São Paulo, e ouviu falar de Jesus lá na praça. E a primeira coisa que veio ao coração dele é: não dá certo. Eu não posso falar desse Jesus que ama tanto, que deu a sua vida, quebrando a cara dos outros. Ele simplesmente largou o boxe. E esse cara começou a se dedicar ao testemunho do amor de Cristo. Ele foi então enviado comigo para recomeçar o trabalho da igreja nesse bairro. Benjamin era um cara, ele ainda está vivo, né? Ele é negro. E nós fomos fazer esse trabalho. Você já vai entender por que essa informação. Começamos o trabalho e durante o dia nós reuníamos as crianças. À noite visitávamos os pais, ou às vezes fazíamos o culto na igreja, e as crianças que ficavam nós íamos levar na casa de volta. E então à noite, quando nós estávamos levando as crianças às suas casas, uma delas olhou para o Benjamin, estava com a mãozinha dada para ele e disse assim: tio, diga uma coisa. E aí o Benjamin abriu um sorriso, que até hoje eu lembro do sorriso desse camarada. Pensa aquele sorriso que cativa você, não precisa falar nada, só de abrir a boca em sorriso ele te cativava. Ele abriu um sorriso para a criança e disse: diga. E ela olhou para ele e disse: você é Jesus. Você entendeu por que eu disse que o Benjamin era negro? A gente tem a ideia do Jesus de olhos azuis, cabelo bem tratado, né, com condicionador, aquela coisa bem hollywoodiana. E aquela criança olhou para aquele cara, não tinha nada a ver com a imagem que pintaram para ela de Jesus. Nem cabelo longo o Benjamin tinha, era um cabelo bem curtinho, nem encaracolado, não tinha olhos verdes, e não era branco como o Jesus das fotos, ele era branco. E a criança olhou para ele e disse:
Você é Jesus. E eu fiquei atônito, eu estava do lado. E ele olhou para aquela criança, deu um sorriso de novo e disse: não, eu não sou Jesus. E aí aquela criança olhou sério para ele e disse: mas você se parece tanto com ele, naquilo que vocês ensinam dele. Você entendeu? Aquela criança conseguia ver naquele rapaz a imagem de Cristo Jesus. Só há uma pessoa que ama a Deus de todo o coração: o Filho Jesus. Eu e você não amamos a Deus com todo o nosso coração. O nosso coração ele é extremamente corrupto na forma de amar. Mas Cristo não, Ele ama o Pai integralmente, com todo o seu ser. E se tem alguma possibilidade de eu amar a Deus, se existe alguma possibilidade do meu coração se transformar de fato e ser trazido à capacidade de amar a Deus, isso só será possível à medida que o meu coração começar a se assemelhar à imagem de Jesus. Então eu acho que você está entendendo que o nosso desafio agora em 2014 é um pouquinho mais complicado. 2013, nós olhamos os 10 mandamentos e atitudes. Mas essas atitudes podem ser interpretadas por você como você quiser. Você pode continuar mentindo para o seu coração dizendo: não, eu não tenho outros deuses. Você pode continuar mentindo para o seu coração dizendo: ok, eu não faço imagem de escultura. Você pode continuar mentindo para o seu coração e dizendo: não, eu não tomo o nome do Senhor em vão. Não, eu não pego contra o dia do Senhor. Você pode continuar mentindo para você à medida que você queira distorcer a verdade. Porque nós somos mentirosos o suficiente, nós somos hipócritas o suficiente para não enxergarmos a desgraça do nosso pecado. Mas você não tem como mentir para você, se você começar a olhar para Jesus. Se o modelo de amar a Deus é o Filho, então não está em você a capacidade de se julgar. Não é você que vai poder dizer: amo a Deus ou não amo a Deus. Olhando para Cristo, olhando para a vida de Cristo, você vai poder dizer se ama ao Senhor ou não ama ao Senhor. Qual é o nosso desafio? Se ano passado foi aprender coisas do passado, isso é ótimo. Se esse ano o nosso desafio foi aprender a amar a Deus, nosso desafio será sermos transformados à imagem de Cristo Jesus. Sermos transformados à imagem do único que amou ao Pai de todo o coração. Do único que foi capaz de amar ao semelhante como resposta de amor ao Pai de todo o coração. Foi isso que nós vimos no desafio de aprender a amar a Deus. Amar a Deus significa dar 5 respostas básicas a Deus. Não terás outros deuses. Não farás imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de descanso para o santificar. Ame o seu próximo. No próximo, ele coloca 6 mandamentos de como deveríamos amar o próximo. Sejamos sinceros, sejamos honestos. Vamos fazer.
carneiro transouros. Então, se queremos amar a Deus, então a única medida de Deus para que possamos crescer nisso é a imagem do seu Filho. O livro que eu quero recomendar veementemente a leitura neste ano para vocês é o livro de Tim Berg. Foi um livro que provocou todas essas questões no meu coração, que me fez enxergar quão longe dessa realidade de ser imagem de Jesus eu estou, e quanto isso é necessário para o meu crescimento em Deus, crescimento em amor para com Deus e crescimento em amor para com meus semelhantes. O livro Transformados em Sua Imagem. Essa é a leitura que eu gostaria que cada membro dessa igreja fizesse assim. É um livro um pouco extenso, mas você vai ter 365 dias do novo ano para ler esse livro. Porque nós queremos aprender a ser a imagem de Jesus. Paulo diz, você tem que agora que você conheceu a Cristo, deixar o velho homem, revestir-se do novo homem. Mas é interessante então o que Paulo coloca. Observe comigo novamente o versículo 20 e 21. Vós, porém, não aprendestes assim, Cristo. Nós vamos examinar posteriormente o que tem nos impedido de crescer a imagem do Senhor e refletirmos uma nova vida em nós. Paulo havia tratado disso nos versículos 17 até o versículo 19. Há um comportamento ainda impregnado no nosso coração que não nos permite viver a graça de Deus, que não nos permite experimentar amor genuíno a Deus. Paulo então diz no versículo 20: vós, porém, não aprendestes assim. Vocês não aprenderam daquele jeito. Ele disse nesses 3 versículos. Agora olha que interessante. Vocês não aprenderam assim de Cristo, se realmente o ouvistes. E como é a verdade em Jesus, nele fostes ensinados. Paulo coloca então uma primeira questão muito séria já de cara. Eu não posso lançar esse desafio a você se você ainda não teve certeza de conhecer Cristo Jesus. Será mais um desafio apenas para religiosos. Será mais um desafio apenas para aqueles que querem cumprir religiosidade, regrinhas. Nós só estaremos dispostos a essa mudança profunda da nossa vida se Cristo for para nós toda a verdade, toda a revelação de Deus a qual nós nos submetemos. Se Cristo não for essa revelação para você, não adianta eu te ensinar regrinhas. Você vai ficar que nem Super Nani. Então Super Nani vai lá, pega os endiabradozinhos, ela então domestica os animaizinhos, porque para quem não sabe, esse é o pressuposto por trás do comportamento do Super Nani. Super Nani, ela é uma psicóloga behaviorista. A escola de behaviorista é a escola de B.F. Skinner. E Skinner dizia: o homem é apenas um animal que precisa ser domesticado. Ajuste o comportamento desse animalzinho, pronto, está tudo resolvido. Como a nossa irmã Chris Polly, ela é behaviorista, então vai lá na televisão, pega os endiabradozinhos, olha os comportamentos, muda os cenários e ambientes e domestica. O que eu sempre digo é que o pessoal depois não vai lá para ver o que acontece com os animaizinhos domesticados. Depois de um tempo eles voltam a ser endiabrados do mesmo jeito. Aí precisa de novo de alguém para ir lá e domesticar aqueles animaizinhos.
Olha, eu não acredito nessa besteira de domesticação de pessoas. Eu acredito em pessoas que foram transformadas por Cristo Jesus. Eu acredito em pessoas que tiveram seus corações transformados por Cristo Jesus e que desejam ardentemente crescer em direção a Ele mesmo e não em direção a si mesmo. Pessoas que estão dispostas a olhar para a vida dele e dizer: essa é a vida do meu Salvador, é essa vida que eu almejo, é essa vida que eu quero, e eu quero viver dentro desse novo padrão de vida. Mas se isso não aconteceu no seu coração, não adianta te ensinar regrinhas. Sabe por quê? Porque você vai pegar as regrinhas e você vai começar a praticá-las. E quando elas, porventura, não baterem com aquilo que você quer, você vai revelar a podridão do seu coração. Você vai chegar para Deus: Deus, eu não estou entendendo, eu estou fazendo assim, o Senhor não está me abençoando. E você vai querer então entrar numa luta com Deus para que Ele te abençoe, porque você está seguindo as regrinhas religiosas que o pastor Ayrton te ensinou. Não. Paulo disse: se você de fato ouviu de Deus, se você de fato aprendeu isso, isso só funciona para quem teve vida transformada. Então essa é a primeira questão que você precisa examinar esta noite. Antes de começarmos a olhar para aquilo que opera contra essa vivência, para aquilo que opera contra a transformação da nossa vida, antes de olharmos o que significa essa nova vida em Jesus, você precisa se perguntar se você realmente já o conheceu. Se você não está sentado aqui apenas por mais uma religiosidade, que um dia você espera passar na cara de Deus para ver se Ele te dá um lugarzinho no céu. O texto de Efésios, até o capítulo 4, o apóstolo Paulo vinha trabalhando essa questão com a igreja, para que eles tivessem noção exata dessa experiência da salvação em Cristo Jesus. Então eu quero que você olhe o capítulo 2, onde Paulo trabalhou essa situação. Capítulo 2, depois de falar da graça de Deus que opera desde a eternidade, salvando a vida dos eleitos de Deus, o apóstolo Paulo diz: vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Ninguém pode dizer que conhece a Cristo sem que primeiro reconheça o seu estado de morte espiritual. Você acha que é alguma coisa? Você acha que você presta? Você acha que você merece que Deus olhe para você e te ame? Então você não entendeu que você está morto espiritualmente. Você acha que é alguma coisa? Você acha que com a sua atitude você pode atrair o favor de Deus? Por isso que 10 mandamentos não funcionam com um monte de gente, porque eles querem praticar achando que pode atrair o coração de Deus, atrair a bênção de Deus, e Deus está olhando: você é um morto, rapaz. Eu gosto muito da expressão do Senhor Jesus no Sermão do Monte. Primeira bem-aventurança, ele diz: bem-aventurados os pobres de coração. A nossa tradução Almeida atualizada é uma desgraça nessa tradução, uma tragédia. Ela põe lá: bem-aventurados os humildes de espírito. O problema é que a palavra grega, ou a frase grega toda, que é
aparece ali a palavra pitorros pneumati, não significa humilde de espírito, mas pobre de coração. Deixa eu dizer para você o que é um pitorros na época de Jesus. Pitorros era a classe social de homens que não conseguia o suficiente por dia para comer. Eles ficavam mendigando na estrada para ver se conseguia o suficiente para ter um prato de comida naquele dia. São pessoas que sabem que não podem viver por si mesmos, que eles precisam da caridade dos outros. Jesus agora olha para os discípulos e diz: bem-aventurados são esses pobres. Mas eles não são pobres materialmente, são os pobres de coração. Por quê? Porque tem muita gente que é pobre e é soberba. Então o problema não está na condição financeira, está na condição do coração. Eu nunca poderei viver a imagem de Cristo se primeiramente eu não entender que eu estou morto, que eu estou entregue a Deus na minha miserabilidade total. Enquanto você achar que você tem direitos diante de Deus, você não entendeu nada do Evangelho. Enquanto você orar pedindo a Deus alguma coisa, achando que Deus tem que te atender, você não entendeu nada do Evangelho. Você não entendeu nada da sua condição humana. Qual é a sua condição segundo Paulo? Você está morto. Você não tem disposição para Deus. Você não tem vontade para Deus. Seu coração está cheio de você mesmo. Então, a menos que você entenda isso, você não entende porque você precisa de Jesus. Você só entende porque você tem que estar na igreja. É uma forma de fazer pontinhos com Deus para tentar depois barganhar a minha salvação. Não, você está morto. Morto não tem vontade. Morto não pode responder nada. E o que é pior? Porque ele não pode fazer nada. Ele está entregue àqueles que podem mexer com o seu cadáver e fazer o que quiser com o seu cadáver. Quando eu era pastor em Tietê, foi levado à nossa igreja um homem, um senhor muito simpático. E ele começou a ouvir a pregação do Evangelho. Ele era um homem desviado desde a sua juventude e estava com mais de 50 anos. E aquele homem começou a entender quem era Jesus. Aquele homem começou a entender que o Cristo que tinha ensinado para ele na juventude era um falso Cristo. Um Cristo que existia apenas para paparicar as vontades dele. E ele começou a entender essa verdade. Aquele homem então começou a trazer a mulher com quem ele era amaziado. E aquela mulher começou a entender essa verdade também. E aquele casal foi trazido a Jesus, uma experiência nova de vida. 3 meses depois, aquele homem teve um infarto e morreu. E ele não tinha parentes em Tietê. A esposa estava em choque. Então me pediram para ir ao hospital para fazer o reconhecimento do corpo e os procedimentos. Eu nunca tinha feito isso. Quando eu cheguei lá, me levaram para a sala onde ficam os cadáveres. Tiraram o lençol e me mostraram. Depois de ter feito o reconhecimento, vieram 2
enfermeiros fortes, pegaram o corpo e pá! E viraram aquilo ali como se fosse carne de açougue, carne de qualquer coisa. E eu saí de lá para não me irritar com aquilo que eu vi, porque para mim é um desrespeito a maneira como se trata. O que Paulo está dizendo é que nós estamos mortos. E porque nós estamos mortos, há pelo menos 3 coisas que nos afastam de Cristo e do conhecimento de Cristo. Primeiro ele diz: vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. E nesses delitos e pecados vocês viviam outrora, conforme o desejo deste mundo. Porque eu não tinha condições de viver para Cristo, porque eu não tinha condições de viver o amor para Deus. Quem brincava comigo? O mundo que estava fora. Porque a minha morte significa não disposição para Deus. E o mundo sabe qual é essa disposição. Então o mundo me oferece tudo aquilo que desonra a Deus. Então o mundo pega tudo aquilo que deveria ser para a glória de Deus e ele perverte isso. Então não dá para entender crentes que dizem que amam a Jesus, mas que adoram o mundo. Nós não estamos no mundo para sermos amigos desse mundo. Eu não estou nesse mundo para brincar de guti-guti, coisinha linda do papai com o mundo que está lá fora. Nós temos que ter aversão ao mundo pecaminoso que nós vivemos. Como é que você vai ser a imagem de Cristo se o mundo ainda te atrai? Como é que você vai ser a imagem de Cristo se você ainda se sensibiliza e chora com as porcarias que a televisão passa na tua casa todo dia? Então a minha pergunta é: você realmente tem conhecido a Jesus? Você precisa ser honesto nesse ponto. Porque não há nenhuma resposta tão séria como essa. Porque se você se engana sobre esse ponto, você deixa de encontrar o caminho da salvação. Se você acha que o mundo existe para a tua satisfação, para você se sentir bem, para você curtir o mundo, deixa eu te dizer uma coisa muito séria: você não é salvo. Você não sabe o que é salvação. A única coisa que resta a você é a ira de Deus, nada mais do que isso. Quer se enganar? Se engane. Você ama o mundo? Está avisando o que as pessoas fazem lá fora? Você não ama o Senhor. Você não é salvo por coisa nenhuma. Então esse sermão, essa série de 2014, não vai fazer sentido para você. Porque você só regrinhas. Não vai ser a vontade de Cristo, a qual eu estou disposto a mudar dentro de mim para viver o que Ele quer. É o que nós temos, a gente seduzida pelo mundo, vivendo de acordo com o mundo, querendo o que o mundo quer, encantado e iludido com o mundo. É difícil, né? É difícil. Para quem não ama o Senhor, é difícil. Esses dias em São Luís, tive que viver uma experiência bem difícil que eu procurei evitar. Terminamos a gravação do Ídolos do Coração no domingo e os irmãos tinham marcado uma confraternização na casa de praia do deputado.
pastor, o senhor vai jogar bola. Eu dizia, irmãos, duas coisas básicas. Primeiro, eu já não jogo mais bola. Dizem as más línguas que eu a carrego comigo, mas sem efeito nenhum. Segundo, eu amo demais ao Senhor para quebrar o mandamento dele, que diz que esse dia é o dia para santificar e descansar. E isso foi passando de boca em boca. E aí o deputado me chamou e disse, pastor, vamos rever o curso de maio. Gaste um tempo nos explicando os 10 mandamentos. Não queremos pecar contra o Senhor. Qualquer mandamento que seja difícil do Senhor, do seu coração, você precisa urgentemente avaliar se você ama de fato o Senhor e se você salva. Porque os mandamentos do Senhor não são pesados para nós. Para aqueles que estão em Cristo, eles podem ser difíceis, mas não pesados. Eles podem gritar dentro de nós por causa daquilo que Paulo fala nos primeiros 3 versículos do capítulo 4, versículo 17. Nós vamos examinar depois. Mas eles não são pesados para mim. Eles podem ser desafiadores. Mas se o mundo me controla, no domingo, no 7º dia do trabalho, que o mundo faz tudo o que quer. Vai na praia, vai na piscina, vai no clube, joga bola, faz um monte de coisa. Não é isso que o mundo faz? Então eu olho para o mundo e digo, joia, é isso aí que eu quero. Você ama o Senhor. Você foi transformado pela presença de Cristo em ti. Cristo realmente governa o teu agir. Ou o mundo continua dizendo para você o que você deve fazer? O que é pior, o mundo diz o que você deve fazer, e você se enche de prazer no mundo. Qual é o segundo controlador da nossa morte, dos nossos pecados? Capítulo 2, Paulo diz que nós vivemos assim em pecado, de acordo com o príncipe do poder do ar. E Paulo está falando diretamente aqui de Satanás. Não é apenas o mundo que atrai o meu coração. Satanás sabe atrair o coração dos homens. Você sabe qual é o problema? No nosso entendimento de Satanás, é que a gente acha que Satanás só está aí para tomar conta das pessoas, para possuí-las. E a gente acha que Paulo está falando de possessão demoníaca. Ah, o capeta veio, o caminhão veio. Entra na pele, tá lá, possuída pelo demônio. A gente acha que esse é o problema. Mas Satanás não atua assim. Não é possuindo pessoas, não é dominando o meio, como alguns acreditam, entrando no corpo de alguém. Satanás controla pessoas e o nosso pecado por meio da falsa religiosidade, da falsa palavra de Deus. Foi assim desde a criação. Deus disse. Deus falou, vocês vão... É besteira, vocês vão morrer outra coisa. A ação de Satanás não é entrar na vida do homem, mas é perverter o caminho do homem, para que ele não enxergue Deus, para que ele não ouça a voz de Deus, para que ele não viva segundo a
E aí, como diz o apóstolo Paulo para Timóteo, instruindo Timóteo, o que é que os homens fazem? Eles se cercam de mestres, segundo os seus interesses, para falar aquilo que os seus corações querem ouvir, para viver segundo os interesses de Satanás. E depois eles dizem: amamos ao Senhor. Hipócritas, falsos, mentirosos, que amam ao Senhor o quê? Se amassem ao Senhor, ouviriam a sua voz, e não a voz do engano plantada e pregada por Satanás. O que me preocupa em Satanás não é quantos homens ele possua, porque isso é fácil. Isso é fácil. Está endemoniado, chega lá com fé em Cristo Jesus, repreende e sai. E sai mesmo. Não é isso que me preocupa. O que me preocupa é a possessão demoníaca da palavra no coração dos homens. Porque o diabo até sai do corpo, mas se a palavra que ele plantou no coração não sair, continuamos controlados por Satanás em nossos pecados. Palavras mentirosas, e passamos a tomar como verdade. Afinal de contas, é isso que queremos ouvir, é isso que gostamos de ouvir. Época do profeta Jeremias, os profetas diziam: paz, paz, paz. O que é engraçado é que até essa tradução era mal feita. A palavra hebraica que se repete ali é a palavra shalom. E shalom não significa paz. Shalom é um conceito de profundo bem viver em Deus. Por isso, em alguns lugares, os próprios tradutores traduziram Shalom como prosperidade. E o que é que os profetas já estavam dizendo? Paz, paz, paz. Que paz? O povo debaixo da ira de Deus e a falsa religiosidade dizendo: está tudo bem. Diferente de hoje? Não, nem um pouco diferente de hoje. O meu evangélico está cheio de vitória, de bênção, de conquista. Hoje eles estão fazendo a sua listinha miserável de pecado diante de Deus para mais paz em 2014. Hoje eu tive que me controlar para não dar uma resposta devida a um miserável de um ex-aluno que eu tive, que me mandou uma mensagem de felicitação no Facebook. A desgraça quando você tem uns alunos que depois saem falando abobrinha por aí. O que consola é saber que Deus quer que muitos permaneçam na ignorância mesmo na sua condenação. Porque não é de você que vem transformação de ninguém. O miserável coloca lá para mim assim: pastor, eu declaro profeticamente um ano de vitória na tua vida em 2014. Tudo aquilo que você não alcançou, tu vais alcançar em nome de Jesus. E coloca: pastor fulano, vá para o inferno, seu miserável. Eu não preciso de nada dessas besteiras materiais. Eu preciso de Cristo Jesus. Eu não preciso de mercadores da fé. Eu preciso de Cristo Jesus. Eu preciso da graça dele, da vida dele. Não preciso dessas prosperidades tolas. Agora, de onde vem isso? Ensino diabólico. Porque a função de Satanás
é distorcer a verdade de Deus, para que os homens creiam no falso Deus e permaneçam na ignorância. Você tem certeza que você é salvo? A única voz que você quer ouvir é de Deus. A única verdade que você quer ouvir é de Deus. Ou você está procurando a voz que mais te agrada? A voz que mais acalenta o seu coração? Esses dias o pastor disse para mim, ele está sendo mentoreado por mim. Ele disse: pastor, tenho sido muito impactado quando eu tenho ouvido as suas pregações. Me incomoda muito quando o Senhor menciona nome de pessoas. Eu tomei a Bíblia com ele e disse: vamos examinar. Paulo mencionando o nome daqueles que pervertem o Evangelho, para que ninguém tenha dúvida de quem ele está falando. Para não ficar naquela base, de quem será que ele falou? Não, vamos deixar claro quem são esses que estão pervertendo o Evangelho. E eu olhei para ele e disse: você sabe qual é o problema? É que até nisso eu tento servir. Eu só menciono o nome de pessoas, porque Cristo Jesus o fez, Paulo o fez, para que nunca houvesse dúvida no coração de ninguém da verdade que está sendo pregada. Mas nós preferimos uma voz mais suave, uma voz que não fale com tanta clareza. Ok, o diabo gosta disso. O diabo gosta de distorcer a verdade de Deus. Eu só gostaria que você perguntasse a você: a sua religiosidade tem sido construída à luz de quem? Palavra de Deus genuína. Ou, como diria meu amigo pastor Labiano, outra voz. Quem te fez ouvir outra voz? Quem te fez saber outra verdade? Só tem um cara que te faz saber outra voz além da voz de Deus. Satanás. Ele é o cara da música do Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Nós estamos quando deixamos de ouvir a verdade de Deus para ouvir outra voz que não vem de Deus. Então você continua morto no seu delito e pecado. Então minha pergunta é: você realmente ressuscitou com Cristo Jesus? Você fechou os ouvidos para qualquer outra voz que não seja o Senhor? Ou você continua ouvindo vozes que não vêm de Deus? Você precisa examinar, porque se você não é salvo, se você não teve a experiência genuína de morrer com Cristo e ressuscitar com o Senhor, nada do que eu te disse em 2014 vai fazer sentido para a sua vida. Você vai continuar se acomodando na vida medíocre de pecador, fora da salvação. Você nunca vai se incomodar com a maneira como você está vivendo. Você nunca vai se perturbar com a maneira pecaminosa que muitas das vezes você se apresenta diante de Deus. Você tem certeza que você é salvo? Mas Paulo conclui essa questão para o exame da nossa salvação, dizendo: nós estávamos mortos. Não era apenas conforme o mundo, não era apenas conforme Satanás. Ele diz ainda: o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, com eles nós também andávamos outrora nos desejos da nossa carne, satisfazendo as vontades da carne e os seus impulsos, e éramos por natureza como
filhos da ira. Você entendeu qual é a característica de uma pessoa não salva? A terceira característica. Pessoas que andam segundo os desejos da sua carne. Quando eu ouço um crente dizendo para mim: não, pastor, eu não consigo lutar contra esse pecado, eu não posso dizer outra coisa a você: se arrependa e se converta, porque você não é crente. Você apenas está mentindo para você. Se você me disser que é difícil lutar contra o pecado, joia, eu sei disso. Eu experimento a luta contra o pecado no meu coração. Eu experimento a luta contra o pecado em todas as áreas da minha vida. Eu sei que é difícil. Mas quando você diz: eu não consigo, ou você não entendeu a profundidade do que Cristo fez em você e está vivendo como mendigo, espiritualmente, quando deveria estar vivendo como filho do rei, ou você realmente não é salvo, por isso você não entende, por isso você não consegue. Quantas vezes é o seu coração que diz para você o que você tem que fazer e você faz? Quantas vezes você é motivado pelo seu coração e você faz? Vamos ver dizer para mim que você é salvo. Porque aqueles que andam segundo o seu coração, Paulo diz, são filhos da ira. São filhos da ira. São filhos da ira de um Deus santo. Você pode pecar contra o Senhor por ignorância. Você pode pecar contra o Senhor na sua luta de santificação por um momento de fraqueza. Mas se você vive pecando contra o Senhor, se você vive cedendo aos desejos do seu coração, se você vive praticando aquilo que o seu coração quer, você é apenas um filho da ira que acha que é um filho salvo. Não há salvação em ti. Não há vida nova em você. Apenas falsa religiosidade em ti. Qual é o caminho da falsa religiosidade? É você ter que ouvir de Jesus: vejo que não estás longe do reino de Deus. Qual é o problema dessa frase? Tão perto, totalmente perdido. Lembro daquela atleta, daquela Olimpíada, que fez um esforço enorme para cruzar a linha. Pois é, tem muito crente correndo pela sua própria força, vai chegar tão perto e vai ouvir o Senhor: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. Isso são palavras de Jesus nesse texto. As pessoas às vezes se escandalizam quando eu digo: vá para o inferno. O Senhor Jesus disse: você quer viver no pecado? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno. O inferno preparado para o diabo e seus anjos, e agora no qual você também vai habitar. E por que ele vai mandar? Tão santos, Senhor, Senhor, tão piedosos,
piedosos, cara de piedosos, de Senhor, Senhor. Tão cheios de milagres, fizemos milagres, expulsando o demônio, fizemos isso, fizemos aquilo. Eu não conheço vocês, eu não conheço a ninguém que viva na iniquidade. Você não consegue se libertar do seu pecado? Você não é salvo. Seu pecado te domina? Apenas seja honesto, você não é salvo. Gosto muito do ministério que Paul Washer, o nome dele, Will Be Honest. Eu serei honesto. Há um testemunho de um rapaz lá. Durante muitos anos lutava com o problema da pornografia virtual. Ele disse: eu só consegui vencer isso quando eu fui honesto comigo mesmo. Eu não era salvo. E tudo que eu merecia era a ira de Deus. Eu apenas me escondia na religião para não enxergar o pecador que eu era, condenado ao inferno. Você vive dominado por seu pecado? Então não adianta eu dizer para você: seja a imagem de Jesus em 2014. Se nem Jesus você conhece, se nem Cristo Jesus você conhece, como é que eu vou dizer para você a partir desse próximo ano? Seja transformado à imagem de Jesus. Agora, por que eu estou lhe dizendo isso? É para você dizer: pastor, estou lascado mesmo, vou para o inferno. Os que não são escolhidos do Senhor dirão isso e desistirão mesmo. Não tenho nenhuma dificuldade com isso. O Senhor Jesus disse que às vezes Ele falava algumas coisas para abrir os olhos daqueles que Deus tinha escolhido e para deixar a natureza mesmo daqueles que não foram escolhidos. Então, se o seu coração diz: eu sou essa desgraça, então eu vou cair no mundo mesmo, vai fundo. Você não vai ouvir uma palavra minha dizendo: não, faça isso não, filho. Pelo amor de Deus, vem para a igreja. Não, rapaz, vai para o mundo. Se arrepende, curta o máximo que você puder. Porque o lugar para onde você vai, as penas serão eternas. Então a única coisa que você deve aproveitar de prazer é a desgraça que esse mundo te oferece. Então vai fundo mesmo. Peca. Curte enquanto você tem tempo. Na hora que você encontrar o Senhor, a ira dele será contra ti. Agora, se você está ouvindo isso e está dizendo: pastor, talvez eu não seja salvo. Meu coração realmente ama o mundo. O que o mundo diz para mim é verdade. O meu coração ama essa falsa religião que o diabo plantou, que prega uma outra voz que não é a voz de Deus. Eu sou dado ao meu coração, eu tenho me entregue às delícias que o meu coração pecaminoso quer. Eu realmente não sou salvo. Paulo não disse isso para que os irmãos baixassem a cabeça, mas para que eles se lembrassem de uma coisa muito importante. Versículo 4, Paulo diz: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em nossos delitos. Quando nós estávamos mortos, e se você entendeu o que Paulo disse, não era apenas mortos, mas manipulados pelo mundo, pelo diabo e pelo próprio coração. Quando nós estávamos mortos e manipulados, Ele, Jesus, nos vivificou juntamente com Deus. Pela graça fostes salvos. E com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus em Cristo Jesus.
Somente quando você entende a sua condição, o seu coração clama por um Salvador, você consegue compreender a ressurreição que Ele te ofereceu em Cristo Jesus. Deus não tem prazer em mandar ninguém para o inferno. Deus não se alegra em mandar ninguém para o inferno. Mas Ele também não chora. Ele também não tem dó. Ele apenas tem que ser justo. E em Deus existe toda a medida da justiça. Por que Ele levaria para o céu pessoas que querem viver segundo os seus corações? Se no céu toda a nossa alegria será em estar nele, viver para Ele. Por que Ele levaria para o céu pessoas que querem se encantar pelo mundo? Se tudo o que há no céu é o mundo de interesse do próprio Deus. Por que Ele levaria para o céu pessoas que querem ouvir outras palavras que não a dele? Se no céu tudo é regido pela palavra dele. Então Deus não é justo ao mandar homens para o inferno. Ele é justo e dá a medida certa daquilo que o nosso coração quer. Mas Ele também é misericordioso, porque Ele não tem prazer que o homem se perca, porque Ele não tem prazer na morte do homem. Ele se mostra rico em misericórdia para aqueles que se arrependem e creem e se entregam a Cristo Jesus. Você já se perguntou por que Cristo Jesus é o único caminho de salvação? Porque Ele foi o único que amou ao Pai de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. Eu e você não conseguimos amar a Deus. Cristo Jesus amou o Pai eternamente. E todo aquele que vem por meio dele em arrependimento, Ele promete não só confessar diante do Pai, mas justificar pelo seu sangue diante do Pai. Não podemos começar essa série em 2014 sem que você seja honesto com sua salvação. Sem que você examine seu coração e diga: Senhor, obrigado, porque eu entendo que sou salvo. Alguém que luta contra o pecado, sim, mas que quer muito fazer a tua vontade. Ou alguém que diga nessa noite honestamente para Deus: não, Senhor, eu não sou salvo. Eu estou mentindo para mim mesmo. Mas sinceramente, eu quero te conhecer. Eu quero o teu perdão. Eu quero a tua graça. Que pega o meu coração morto e manipulado e transforma num coração vivo. Um coração que tem uma experiência nova contigo. Feche seus olhos. Nosso desafio é sermos transformados à imagem de Jesus. 2014 vamos gastar tempo examinando a imagem de Cristo que o Pai quer ver em nós. Com certeza vai ser muito doloroso, porque vai mexer em questões dos seus sentimentos. Se você prestou atenção na leitura do texto, vai falar das suas emoções.
A menos que você seja genuinamente salvo, você vai ficar com raiva das pregações. A menos que você seja genuinamente salvo, você vai estar disposto a mudar a sua atitude, rever a sua palavra, mudar seus pensamentos. Então, o meu convite a você nessa hora é que, se você tem entendido que de fato você tem conhecido a Jesus, que Jesus de fato é o teu Salvador, você diga ao Senhor: Deus, muito obrigado porque eu tenho entendido isso, e me dá força, me ajuda a ser transformado na tua imagem nesse ano. Todo o meu ser, não é apenas a minha religiosidade, mas todo o meu ser, o meu falar, o meu sentir, o meu viver, ser transformado na imagem de Jesus. Mas se você está sendo honesto com você nesse momento e está dizendo: Senhor, eu não sei o que é a salvação, eu estou perdido na religiosidade, eu estou perdido em ritos religiosos que eu acho que é salvação e não são, porque eu continuo sendo controlado pelo mundo, eu continuo sendo controlado pelas mentiras religiosas do diabo, porque eu continuo sendo controlado pelo pecado do meu coração. Senhor, eu não sou salvo. Então aproveite para dizer ao Senhor: me perdoe. Estende a mim a tua misericórdia. Estende a mim a tua graça. Salva, não me deixe morrer de compreensão. Eu quero viver a imagem do teu Filho. Enquanto eu orava, eu pedi aos jovens que cantaram nessa noite, ao coral que se dirige à frente, venhamos mais uma vez a canção. Gostaria que você orasse. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor nosso Deus, esse é o nosso desafio. Temos recebido de tua palavra o desafio de sermos transformados à tua imagem. Mas é provável que pessoas nessa noite que estejam aqui ainda nem te conheçam. O que eu te peço em nome de Jesus é que tu estendas a tua misericórdia ao coração dessa pessoa. E o Senhor atenda ao pedido de viver em teu Filho amado, Jesus. E que o Senhor conceda a salvação àqueles que essa gente ainda não tem. Aqueles que ainda não conhecem o teu Filho, para que ele seja revelado em suas vidas. Em nome de Jesus.